Uma boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos aqueles que estão presentes, aqueles que estão em seus lares assistindo a esta palestra, seja ao vivo ou quando tem a oportunidade assim de acompanhar este conteúdo. Boa noite também aos desencarnados. É curioso porque nós estamos dentro de um centro espírita, sempre falamos sobre os espíritos, mas pouco nos reportamos a eles. Então é sempre interessante nós mudarmos a nossa perspectiva e também nos direcionarmos a eles, que também são nossos ouvintes e que também estão aqui para aprender. Aliás, todos aqui estamos entre iguais, aqui nós estamos aprendendo. Certa vez um espírito, durante a reunião mediúnica, disse que cada um aqui na Terra, no plano espiritual, carrega um propósito, carrega uma razão, uma motivação própria, mas que aqui nós conseguimos formar esta unidade, onde, como nossa irmã Vera mesmo disse, todos estamos juntos e nos direcionamos, louvamos e nos reportamos ao nosso Pai maior, que é Deus. Então, para iniciar esta palestra, que possamos assim fechar os nossos olhos e nos permitir de tal forma nos sintonizar com o plano maior da vida, nos sintonizar com Deus. Neste momento conseguimos quase que senti-lo, enxergá-lo, conseguimos tocá-lo e nos envolver pela sua energia, pela sua razão, pelos teus desígnios. E assim conseguimos ver que Deus é a síntese do amor, é a síntese da misericórdia, é a síntese da justiça. E de tal forma nós, que somos teus filhos, carregamos estas mesmas centelhas. Somos fruto do amor. Nossa natureza é bondade. Nossa natureza é justiça. Nossa natureza é misericórdia. E mesmo quando nos desviamos deste caminho, Deus, Pai que é, nos conduz, nos resguarda e nos oferece a oportunidade de protagonizarmos uma nova história, ou melhor dizendo, o continuar de nossa história. Uma história de transcendência, uma história de renovação, uma história de transformação, em que nós, feito largatas ainda rastejando nos planos inferiores, nos evolvemos, nos elevamos e nos libertamos para voar como borboletas. Nós assim temos, Senhor, a plena convicção do tamanho cuidado que o Senhor destina a todos nós. E assim desejamos retribuir-lhe este amor e este cuidado. Agora, juntos, nos fazemos tuas sentinelas, teus obreiros, teus mensageiros, ainda em aprendizado, ainda nos reformando, mas guardando esta fidelidade para contigo. E assim, Senhor, para darmos por início a esta participação, que possamos assim realizar a prece que Jesus nos ensinastes para ensinar
ensinar a teus irmãos a falarem contigo. Assim dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, meus irmãos, esta prece, de certa forma, introduziu ao tema da palestra de hoje. Na palestra de hoje, iremos refletir sobre um dos maiores mistérios e enigmas da humanidade. Deus. O que é Deus? Sabem que nessas últimas semanas eu estava a escutar uma música muito interessante de um grupo gospel chamado Preto no Branco, onde eles dizem: nada é igual ao seu redor. Tudo se faz ao seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar ou o Big Bang para disfarçar? Pode alguém até duvidar, mas eu sei que há um Deus a me guardar, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Essa música, meus irmãos, ao meu ver, conseguiu interpretar de forma muito clara a incógnita que Deus ainda é para todos nós. Mesmo nós guardando a certeza de que Ele existe. De fato, existem em média 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra atualmente. Que dirá a população espiritual ou deste universo infinito? E se fosse perguntado a cada um o que para você, para você, para você, para você, para mim, para nós, o que para nós é Deus? Todas as respostas seriam diferentes. Ou seja, cada pessoa interpreta a Deus de forma distinta. É claro que existem teorias e doutrinas que buscam explicá-lo, como a própria doutrina espírita. Mas no fim, cada qual o compreende à sua maneira. Em outras palavras, falar de Deus se torna um verdadeiro desafio, em razão da distância que nós, criaturas ainda imperfeitas e incompletas, temos da grandeza e da perfeição de Deus. Por isso que o escritor espírita Milton de Souza certa vez afirmou que Deus, a ideia mais alta do pensamento humano, é simples como motivo de crença e adoração, e se torna complexo como motivo de conhecimento e explicação.
Assim, Deus melhor se sente do que se explica e se compreende. De toda forma, é claro que não iria finalizar a minha palestra em menos de 10 minutos. É certo que nós podemos afirmar que desde que o mundo é mundo, o homem, curioso que é, começou a se questionar acerca da criação. Afinal, de onde teria surgido tudo que se pode ver? A lua, o sol, as estrelas, a natureza, o planeta, o próprio ser humano. Conforme os espíritos da codificação nos esclarecem, em nós existe esse sentimento inato de adoração a Deus. Quer dizer que desde os homens primitivos até o mais civilizado, o homem tem em si, dentro de si, na intimidade da sua alma, a ideia de Deus. E claro, dentro da diversidade que nos é própria, foram e são muitos e diversos os modos de compreensão e adoração a Deus. O professor Rubens Romanelli, professor espírita, certa vez fez a seguinte associação. Pensemos em nós como moradores de um edifício de 7 andares. Moradores cujos olhos jamais contemplaram a luz do sol, a não ser através das vidraças coloridas de cada pavimento. Encerrados nos limites do seu pequeno mundo, cada qual fez uma ideia acerca da luz solar. Os moradores do primeiro andar diziam que era vermelha, porque vermelhos eram os vidros através dos quais habituaram-se a vê-la. Os do segundo andar diziam, por sua vez, que era alaranjada, porque alaranjados eram os vidros pelos quais diariamente se filtrava. Os do terceiro diziam, por sua vez, que era amarela, pela mesma razão. Os do quarto diziam que era verde, os do quinto andar, azul, os do sexto, anil, e do sétimo diziam que a luz solar era violeta. Certo dia, porém, um morador mais inteligente e indagador resolveu sair do edifício e, surpreendido com a luz do sol, que lá no alto se decompunha como a luz do arco-íris, compreendeu logo que cada morador havia aprendido somente uma parcela da verdade. Tudo se passava exatamente como se cada um deles, no seu andar, tivesse a visão limitada de apenas uma faixa, dentre as 7 cores do arco-íris, que é o espectro solar. A luz do sol era realmente da cor sob que cada qual a tinha visto. Realmente era, mas era muito mais. Era a síntese das 7 cores. Assim como cada morador via o sol, assim também cada criatura humana vê Deus. E esta, meus irmãos, é uma pequena ilustração acerca da diversidade de representações acerca de Deus no curso da história. De início, diante do primitivismo
Todo fenômeno fenômeno inexplicável era de origem sobrenatural. Assim, surgiu-se a ideia de que as forças da natureza eram resultado da ação dos diversos deuses. Cada deus responsável pela criação de algo. Temos assim o Deus do Sol, o Deus dos oceanos, o Deus da natureza, o Deus dos céus, o Deus do submundo. Agora, com o judaísmo, inaugura-se a crença em um Deus criador único, o que certamente representou um grande avanço para o pensamento religioso à época. Só que aí temos a figura de Deus associada principalmente ao de um único povo, e um Deus que absorve as qualidades e os defeitos humanos, como se ele fosse a nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. A relação entre as criaturas e Deus seria assim severa, autoritária, vingativa, terrível. E como que esta representação ainda influencia a tantas crenças, a tantas doutrinas, a tantas representações atualmente sobre Deus. E claro que não podemos esquecer que Jesus significou o divisor dessa história, ao nos apresentar a imagem, a ideia exata de Deus, isto é, o Deus Pai, Criador de tudo e de todos, soberanamente bom, justo, misericordioso e que ama a todos profundamente. O amor se torna a base da relação entre as criaturas e Deus, não mais o medo. Vejam, meus irmãos, que no curso dessa história, Deus deixou de ser um Deus entre vários deuses. Deixou de ser o Deus de um único povo. Deixou de ser um Deus impiedoso e imprevisível com as suas ações. Deixou de ser um Deus quase que preso aos nossos valores, às nossas ideias e representações. Até finalmente chegarmos à doutrina espírita. A doutrina que na sua feição de cristianismo redivivo e de espírito de verdade nos traz uma nova concepção de vida, de mundo, de realidade e de espiritualidade, ao desenvolver, completar e explicar em termos claros e objetivos os ensinamentos do Cristo. E curioso observar que, ao introduzir os princípios básicos espíritas, a parte primeira do Livro dos Espíritos se dedica principalmente em refletir sobre Deus, colocando-o como um ponto fundamental, a base fundamental de toda a doutrina espírita. Deus, espírito e matéria, os elementos gerais do universo. E assim, a doutrina, o espiritismo, posiciona que Deus é inteligência suprema, causa primária e primeira de todas as coisas.
Deus é eterno, é imutável, é imaterial. Ele é onipresente, onipotente, infinitamente perfeito, infinitamente único, soberanamente justo, soberanamente bom. Mas que ainda somos incapazes, mesmo com estas descrições, de concebê-lo. Somos incapazes de compreendê-lo em essência e verdade, na síntese dos seus atributos, pois nos falta um sentido. Ou seja, não possuímos a inteligência capaz ainda de refletir a sua grandeza. Por isto que, feito a história de nosso irmão, situados em diferentes andares, situados em diferentes planos de evolução, cada um vê o Pai à sua coloração, ao seu entendimento, à sua perspectiva. Só que não compreender a sua natureza não significa não o reconhecer ou não termos provas da sua existência. Como? Olhemos ao redor, olhemos a nós, olhemos a natureza, olhemos o mundo, olhemos o universo. O bom ditado já diz: pelas obras se reconhece o autor. Como muitas vezes os espíritos nos dizem durante as reuniões mediúnicas, olhando a grandeza, a beleza, a harmonia e a ordem do universo, não tem como não reconhecermos que existe uma inteligência por trás. Não tem como reconhecê-lo, reconhecer que ele foi feito por alguém. E Allan Kardec, basicamente, por volta de 2 séculos atrás, se voltou a este mesmo dilema no livro A Gênese, ao afirmar que, pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que geram nossas obras, o observador reconhece não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais poderosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não pode produzir tais obras, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade. Existe até uma história bem simples, curta, mas interessante, de nossa irmã Meimei, na obra Ideias e Ilustrações, em que ela nos conta que um velho árabe, analfabeto, orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe da grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando se nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo, humilde, explicou: quando o Senhor
recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconheces que foi ela que escreveu? Pela letra? Quando o Senhor recebe uma joia, como sabe, como é que se informa em relação ao autor dela? Pelas suas marcas. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve os passos dos animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando o céu, onde a lua brilhava, cercada por uma multidão de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimejados, ajoelhou-se na areia e começou a orar para Deus. Assim, a existência do Pai se revela pelas suas obras. Não há vida, não há realidade sem Deus. Tudo o que nos rodeia é uma manifestação do seu amor e da sua soberania. A criação, as suas leis, a sua providência. E ele se revela para a humanidade na medida em que nós ampliamos nossa consciência e nos qualificamos em inteligência e sentimento para compreender a sua natureza. Ou seja, em meio a tantas dúvidas, dilemas e questionamentos, talvez pareça que esta palestra saiu de nenhum lugar para lugar nenhum e que nós terminamos assim sem uma resposta ou uma conclusão acerca de Deus. Mas saibam, meus irmãos, que nós trazemos o coração capaz de senti-lo. O coração capaz de sentir o seu amor. Um amor que dirige, um amor que resguarda, um amor que fortalece. Mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos caminhos de sofrimento e de aflição, somos capazes de nos ligar, de nos conectar a Deus, feito os filhos pródigos da parábola, que depois de uma grande viagem retornam para o lar paterno. Talvez o nosso maior desafio agora seja aprender a enxergá-lo, aprender a senti-lo, aprender a amá-lo, como Cristo buscou nos ensinar na sua passagem na terra. Inclusive, quando nos ensinou a orar, a falar com Deus através do Pai Nosso. Como nos dizer que em todas as nossas ações, em todas as nossas alegrias, em todas as nossas tristezas, em todas as nossas dificuldades, desafios, os momentos de medo, os momentos de insegurança, nós termos a certeza de que o Senhor tem o seu olhar sobre nós. Vivemos como num deserto muitas vezes,
Pensamos estar desprovidos de assistência, desprovidos de amor, desprovidos de misericórdia, de atenção e de cuidado. Mas Deus está sempre junto de nós, nos cuidando, nos olhando, nos conduzindo ao nosso caminho da salvação, ao nosso caminho da libertação. Afinal, se Deus está conosco, quem será contra nós? E assim, meus amigos, que neste momento possamos nos dedicar nesta oração a nos voltarmos inteiramente ao Criador. Neste momento conseguimos senti-lo, Pai. Conseguimos nos conectar contigo, nos identificar com a tua grandeza e a tua perfeição. E assim reconhecemos, Pai, que somos pequeninos, somos ignorantes, somos imaturos. Não temos o sentido capaz de lhe compreender, de concebê-lo em nossa mente, mas o nosso coração é capaz de nos ligar a Ti. E desta forma nós temos a certeza de que o Senhor preside o nosso caminho, que o Senhor, através da sua providência, cuida de cada um de nós, pois o Senhor é amor por excelência. E como podemos, Pai, retribuir tanto carinho? Como podemos retribuir tanto amor, tanta misericórdia, se não nos fazendo instrumentos da sua vontade, na sua obra, na sua criação, nos fazendo semeadores do amor, semeadores da paz, semeadores da esperança, semeadores da boa vontade. Desta forma, nós nos posicionamos perante a Ti e nos permitimos dizer: Senhor, nos ensina a Te adorar, nos ensina a Te servir, nos ensina a Te amar. E o Senhor assim nos acolhe em seus braços, toma de nossas mãos e nos guia perante o caminho da glória e da salvação, perante o caminho da transcendência e o caminho da elevação. Basta a nós nos entregarmos ao Pai, basta a nós guardarmos a nossa fé e a nossa certeza para com Ele. Então, Pai, assim fazemos e rogamos por meio de nossas preces, pedimos e também agradecemos, pois o Senhor é o nosso pastor, o condutor de nossos destinos e da nossa jornada. E assim, para finalizarmos a mais esta palestra, que possamos então realizar a prece que o Senhor nos ensina através de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.